Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h48, faltando 12 para as 8. Não é mentira, viu? Mas é no dia 1º de abril deste ano que entra em vigor a nova lei de licitação aqui no Brasil. As novas regras passam a ser obrigatórias para toda a administração pública. Por isso, nós convidamos o Dr. Vitor Barreta, advogado e professor especialista em licitações e contratos administrativos, para a gente entender o que muda para o gestor público, para quem concorre a uma licitação e para a população de uma forma geral, as novas regras que entram em vigor no sábado. Dr. Vitor, bom dia. Obrigado pela presença, bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aqui na mesa. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan Joinville. Eu queria inicialmente começar lhe perguntando para o senhor explicar para o ouvinte o seguinte. A lei é de número 14.133 de 2021. Né? Isso. E aí, claro, teve o prazo para adequações e tudo mais. Na prática, o que inicia a mudança a partir de sábado, para o ouvinte entender toda essa logística envolvendo a lei das licitações? Legal, Marcos. Bom, a lei ela foi criada, foi publicada, como a gente falou, né? Ela se iniciou com um prazinho ali para a gente se adequar lá em 2021, né? Os municípios, o Estado, todos os entes tiveram aí o prazo de 2 anos para se adequar, e esse prazo termina agora no sábado, né? Apesar do tempo disponível, né, muitos municípios ainda estão correndo atrás, se capacitando, né, servidores públicos para aprender sobre essa nova lei. Também temos a questão dos regulamentos que estão sendo elaborados, porque é uma lei que deu muito espaço para que as prefeituras, para que os estados, para que eles mesmos fizessem os seus próprios regulamentos, explicassem como funcionaria, né, aquela licitação na prática. E a verdade, Marcos, é que a licitação está presente em quase tudo que uma prefeitura faz. Né? Você vê, é como se fosse um coração. Se ele parar de funcionar, todos os demais órgãos acabam não funcionando mais. Então, todas as secretarias, na aplicação de políticas públicas, né, na compra do medicamento, na contratação do médico, na realização de uma obra pública, vai necessariamente fazer uma licitação. Então, um assunto que envolve a vida das pessoas, apesar de ser tão técnico, né, mas que envolve a vida das pessoas diretamente. Às vezes o atraso ali no medicamento, às vezes o atraso numa obra paralisada, é problema advindo de uma licitação mal planejada. Então, um assunto muito importante. E a gente passou 30 anos trabalhando com a Lei 8666. Foi muito tempo, né? Você imagina, a lei ela se iniciou lá em 93. A gente estava em uma outra época, com uma outra cabeça, uma outra realidade, outra tecnologia. 30 anos depois, agora a gente vem se deparar com uma nova lei, trazendo uma série de novidades. Essas novidades, eu posso dizer para vocês, elas vieram diretamente do governo federal. O governo federal olhou para as boas práticas que eles faziam e pensou assim, bom, já que nós temos a incumbência, né, através de algumas pessoas específicas, né, de grandes professores aqui do nosso país, de elaborar uma nova lei, então vamos aplicar essas nossas boas práticas, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, para uma lei geral que vai se aplicar a todos os entes, como a prefeitura, o Estado. Isso, de fato, foi feito. Isso trouxe várias novidades, né? Eu gosto de citar algumas que para mim são as mais importantes, né? Por exemplo, planejamento. Planejamento, ao longo desses 30 anos, foi algo pouco trabalhado, pouco debatido e é essencial dentro de uma licitação. Não adianta eu comprar algo, por mais que eu pague barato, que não vai servir para aquela finalidade que eu desejo. E a prefeitura é assim, né? Precisa tomar esse cuidado para gastar o dinheiro público. Então, o planejamento, ele acabou sendo muito trabalhado nessa nova lei. Vai ficar mais burocrático a parte do planejamento? Com certeza. Até porque não tem como fazer planejamento sem burocracia, né? Sim. Então, a lei anterior, ela quase nada falava sobre planejamento. Talvez por isso passamos tantos anos com licitações tão complicadas, né? Obras paralisadas e tudo mais. A nova lei trata e muito sobre planejamento, traz uma série de mecanismos para que os municípios, as prefeituras, no caso, o Estado, se planejem. Então, aí teremos várias novidades nesse sentido. Além disso, a partir de agora, as licitações serão eletrônicas. Essa é a regra. Chega de comparecer até uma prefeitura para participar de uma licitação, né? Chega de perder aquele tempo para o fornecedor e até um local, né? Muitas vezes tendo que despender viagens, né?
Então isso vai facilitar, vai fazer com que os fornecedores possam participar mais dessas licitações. Também foi uma mudança muito interessante. E uma terceira que eu gosto de mencionar também, que envolve diretamente o cidadão, é a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, o chamado PNCP. Ele é como se fosse um portal de transparência, aquele que a gente acessa aqui na prefeitura, né? Só que nacional. Todas as licitações realizadas por todas as prefeituras do Brasil estarão concentradas lá nesse Portal Nacional de Contratações Públicas. Você consegue acessar facilmente, basta entrar na internet, digitar o nome, que você já vai ter o acesso. Então isso vai trazer ainda mais transparência e fiscalização para as licitações. Professor, o senhor comentou a respeito, né, das mudanças na lei, tanto para quem é gestor público, quanto também para o cidadão em comum, né? Mas o que muda, na verdade, também para quem concorre a essas licitações? Bom, para o fornecedor existem uma série de novas regras importantes, né? Eu gosto de falar que apesar do planejamento ter ficado um pouco mais burocrático, né? Porque não tem como fazer planejamento sem burocracia, como eu falei, a fase em que o fornecedor vai participar da licitação ficou mais desburocratizada, ficou mais simples, né? Agora o fornecedor vai poder participar de um pregão, de uma concorrência com mais facilidade. Primeiro que ele não vai precisar apresentar toda a documentação antes da licitação. Segundo, que durante essa licitação, só o primeiro colocado vai precisar apresentar essa documentação que vai ser exigida. Então isso dá aquela aliviada para o fornecedor participar da licitação com um pouquinho mais de tranquilidade. As licitações, como eu falei, elas serão eletrônicas, então o fornecedor poderá ter mais facilidade ao acesso, né? Tudo isso facilita e faz com que haja mais vontade de participar daquela licitação, né? E o próprio planejamento também, né? Por vezes os fornecedores sofrem por falta de uma licitação bem redigida, né, de um planejamento bem realizado, de um objeto de licitação bem escrito, né? Porque quando a gente quer um produto, nós cidadãos, nós vamos no mercado, compramos esse produto e vamos para casa. Uma prefeitura, quando ela quer comprar alguma coisa, ela precisa descrever aquilo que ela quer comprar. E é difícil fazer isso, né? Exige bastante. Então, tudo isso acaba coadunando, acaba se relacionando com uma licitação melhor realizada. E para o cidadão, isso é muito importante, porque o produto que vai chegar lá na ponta, o serviço que vai ser prestado lá na ponta, vai ter mais qualidade, né? Vai ser mais rápido, vai durar menos tempo, isso vai afetar positivamente a vida de todo mundo. Essa é a nossa expectativa, né? Doutor, uma pergunta um pouquinho mais capciosa, digamos assim. A nova lei que entra em vigor, as novas regras, mudanças a partir de 1º de abril, excluem definitivamente a possibilidade de corrupção no serviço público? Olha, ou não? Quem dera, né? Isso é uma meta que com certeza a gente deve buscar diariamente através de boas práticas, novas legislações. Mas claro que, infelizmente, fica muito difícil a gente excluir isso do nosso radar. O que a gente pode dizer é o seguinte: as penas relacionadas aos crimes licitatórios, elas foram endurecidas, né? Isso é uma coisa que chamou bastante atenção na nova lei. A partir de agora, cometer uma fraude numa licitação, né, um superfaturamento, um sobrepreço, isso vai ter uma pena bem aumentada, né? E penas aumentadas, a gente quer acreditar que podem resultar numa diminuição da corrupção, né? O que nós gostamos de pensar. Apesar disso, a nova lei teve o cuidado de criar alguns mecanismos, né, relacionados ao planejamento numa licitação, que podem sim evitar também um pouquinho mais de corrupção, porque se exigir um pouquinho mais no momento de preparar uma licitação, né? Não vai ser uma coisa assim tão fácil como era antes, digamos assim, né? E essas exigências acabam trazendo uma espécie de dificuldade para ver ali o espaço para a licitação, né? E uma das coisas bem importantes da nova lei é que vai exigir uma área de licitações bem estruturada nas prefeituras, né? Então quem fiscaliza não pode planejar, quem faz a licitação não pode pagar, as áreas precisam ser separadas, cada agente vai fazer uma coisa diferente. Isso é bom porque
quando pessoas diferentes fazem coisas diferentes, né? Quando uma pessoa não faz tudo, isso dificulta na hora da corrupção, né? Porque é muito mais fácil uma pessoa guardar ali o segredo e fazer algo de errado. Perfeito. Vitor Barreta, advogado e professor especialista em licitações e contratos administrativos. Nosso muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã. Eu agradeço a atenção de vocês, a todos os ouvintes da Jovem Pan e desejo um bom dia. Obrigado, doutor. Bom dia.